Débora, a gente acaba de ouvir da Lu lá em Brasília que a bancada do PT diz que não dá para apoiar esse programa do Haddad não, porque como assim não vai dar aumento de salário mínimo? Quer dizer, não só tem que botar tudo quanto é benefício do governo atrelado ao salário mínimo, como tem que dar um aumento maior. Eles não entenderam o que está acontecendo, não? Oi, Pedro, oi, Lu, oi, Flávia, muito bom ter vocês aqui. Eu acho até maldade me botar depois da Beatriz Rei, que deu uma aula aqui de Congresso Nacional. Mas eu acho que o PT não entendeu o que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que não entenderam que se a gente quer dar aumento para os trabalhadores, e eu acho que é muito importante na medida que a produtividade sobe, né, do trabalho, a gente tem que desvincular os outros benefícios do salário mínimo e fazer com que os benefícios, eles aumentem, né, à medida da inflação. E vou explicar por quê, né? No Brasil, o orçamento público, principalmente a parte de previdência e vários outros benefícios, eles têm um efeito cascata. Então, toda vez que aumenta o salário mínimo, o cara que ganha 5, 10 salários mínimos, ele tem o aumento proporcional. O que tem um efeito sobre desigualdade, né? Porque enquanto, vamos dizer, a pessoa que recebe um salário mínimo, seja trabalhando para o governo, seja um CLT ou uma pessoa, enfim, normal, um ser humano comum, ele vai receber aquele aumento real ali pequenininho. A pessoa que está recebendo o benefício do governo de 5, 10 salários mínimos está recebendo aquilo ali multiplicado pela quantidade de salários mínimos que ela tem. Então, não só tem um efeito cascata no orçamento que pressiona as contas públicas e gera uma série de problemas que a gente vem discutindo aí ao longo das semanas, mas também tem um efeito sobre desigualdade, né? Então, reforça o ponto de que a gente tem um Estado brasileiro, tem uma dificuldade de quando o orçamento passa por dentro dele, né? Os impostos passam por dentro dele, de ter um impacto em reduzir a desigualdade, e parte disso são os indexadores, né? Que é os benefícios estarem ligados ao salário mínimo. O pessoal do PT não entendeu nada, e eu me pergunto, é até triste dizer isso, com quem que o Haddad estava falando durante esse mais de mês negociando? Tipo, o próprio partido não entendeu o que precisa ser feito? Mas também conhecendo um pouco de política de Brasília, acho que tem uma questão ali de que o PT vai sempre cumprir este papel também É histórico nos governos anteriores do PT, o partido sempre puxar para uma linha mais desenvolvimentista, com esse tipo de espírito mais, né, que explicite assim, uma defesa do trabalhador do ponto de vista deles, Sim, que eles, né, eu acho que é importante. do discurso ali já formulado ali, e ao mesmo tempo o Lula e até a Dilma, né, colocar um ministro da Fazenda com um perfil oposto, e isso ser sempre uma... Faltou combinar entre si ali, porque gerou um problema, que nem gerou os resultados, nem a proposta, mesmo sendo aprovada, vai gerar os resultados, porque, como foi anunciado ali, misturado com outras coisas, o mercado tá desse jeito, né? Eu nunca vi, não lembrava de ter visto o dólar disparar daquele jeito num único dia. E a inflação futura, eu estou muito ansiosa para ver o Boletim Focus semana que vem, para ver como é que estão as expectativas. Então, assim, acabou não agradando ninguém. Não agradou a base e nem combinou com a base. Gente, a gente vai fazer um sacrifício aqui, a gente vai continuar dando aumento de salário mínimo, mas a gente vai desindexar os benefícios, que é uma coisa que o pessoal da pasta da Simone tá conversando já faz, sei lá, desde o início do ano, falando, gente, a gente precisa organizar as contas públicas, precisamos organizar o orçamento, avaliar melhoria de política pública, e a coisa não tá saindo. Então, eu entendo que tem a questão histórica, mas assim, se a gente quer realmente mudar a vida das pessoas, a gente precisa deixar claro quem que tá pagando a conta de cada uma das propostas. E, cara, eu realmente fiquei assim, não sei se eu esperava mais ou eu queria ver esse país assim se organizando de maneira sustentável ao longo do tempo, mas eu acho que o pessoal do PT tá meio perdido aí. Não é à toa que o nosso colega jornalista e também cientista político Thomas Traumann chama esse emprego do pior emprego do mundo, né? Que é uma coisa, no caso do Haddad, a Lu lembrou ali, o PT está falando, poxa, o próprio Haddad já defendeu isenção de imposto para quem ganha até 5 salários mínimos, que dá até mais do que R$5.000 e tal. O que eu acho que tem uma questão de percepção política é a de que, ok, mas a Frente Ampla e a Aliança, incluindo com a Simone Tebet, por exemplo, e não só, com outros setores da sociedade,
não são por aí. Essa aliança não é por aí. Essa aliança é por um discurso de muito mais responsabilidade fiscal, de rigor e tudo mais. E o próprio Haddad, a gente já fez o perfil dele aqui, do pensamento econômico dele aqui. Na Prefeitura de São Paulo, ele levou isso muito à risca. Ele foi um político bem isolado até, ele era acusado disso, de ficar muito fechado, encastelado e tal. Mas que na parte das contas públicas ele deu uma ajeitada nos cofres aqui de São Paulo. Não sei se você tem essa referência também. Não, eu entendo que ele estava tentando, mas e é difícil saber, né? Porque como se deram essas negociações ali dentro do partido. Mas me parece que ele vai sair muito fragilizado como essa pessoa, vamos dizer, o adulto na sala, né? Porque pelo menos a impressão que todo o mercado tinha é que ele é um adulto na sala. Que estava tentando resolver as coisas do lado da Receita, né? Resolver a dívida pública do lado da Receita. Passou 2 anos, viu que não estava dando. Não, agora o anúncio vai ser sério. E eu acredito que boa parte do mercado estava esperando, vamos dizer, que ele sentasse com as crianças e dissesse, gente, não vai estar dando para ter muito presente de Natal não, só pouquinhos, então tem que escolher. E aí terminou que ninguém escolheu nada e aí ficou difícil ali o anúncio. Então, agora, você acha que se o Congresso sair desse impasse sobre as emendas e votar o pacote em si, independentemente da parte da isenção do imposto, que deve tramitar e ser discutida mais no ano que vem, a votação desse pacote em si, o que ela traz algum grau de alívio? Ela é insuficiente? Qual que é a tua avaliação do pacote? Assim, a gente tem que olhar direitinho as PECs, os textos que vão ler. Eu recebi o PDF logo antes de entrar, então não consegui ver, mas de maneira geral, pelo que eu vi, analisando com muita gente da macroeconomia, é que é muito pouco. Ela não muda a trajetória da dívida de maneira estrutural. São medidas importantes. O Braulio Borges acho que foi um dos caras que mais falou, olha, é importante para diminuir privilégios, né? Ajustar um pouquinho ali os militares, diminuir super salários. Todas essas medidas são importantes. Mas elas são pequenas, dado a trajetória da dívida que a gente está tendo. A gente deve ter um aumento até o final do mandato do Lula de 14 pontos percentuais. Não é 14%, é 14 pontos percentuais da dívida pública. Isso é muita coisa. Muita coisa, claro, é estrutural da maneira como os gastos públicos são vinculados a receitas, PIS de educação, PIS de saúde. A gente tem muita dificuldade de monitorar e avaliar gasto público, então não necessariamente todos os gastos em saúde e educação estão no máximo de eficiência, muito provavelmente eu diria que não. Então, assim, a gente tem uma dinâmica séria para resolver, né? Não é uma coisa trivial, coisa que demanda realmente muita discussão política e a sociedade precisa estar presente nisso, mas é muito pouco. O próprio governo estima que deve resolver até 26, ou até no máximo 2030, assim. Talvez está sendo muito otimista. A maior parte dos especialistas está dando que, olha, se segurar muito, segura até o final desse mandato. Então, significa que o sucessor, seja o próprio Lula, outra pessoa do PT ou uma pessoa mais à direita, pode herdar aí um problema que vai ter que ser lidado de uma maneira bastante dura. E provavelmente mais dura, porque a gente vai ter tido uma dinâmica de juros e de inflação, pelo que está se desenhando agora, mais complicada. Então, eu estou pessoalmente preocupada, assim. Como é que a gente encaixa o PIB, o resultado do PIB nessa conversa? Ele tem algum fator aí, seja na visão do mais macro do que o governo pode estar fazendo de certo ou de errado, seja no efeito político mesmo ali da discussão do pacote, de outras medidas? Eu acho que assim, a gente, quando tá falando muito de macroeconomia, e eu brinco com os meus amigos da área que é meio bruxaria, porque depende muito de expectativas, como a gente vem conversando, eu acho que mesmo resultados positivos, eles estão muito... como é que eu posso dizer? As pessoas não estão otimistas, mesmo com eventuais ressaltos positivos, porque as expectativas, ou seja, juros futuros, ou seja, a maneira como estão precificando que os juros do Brasil vai subir muito, já faz com que qualquer boa notícia hoje já fique meio, então, tudo bem, mas a gente teve um bom resultado, mas e ano que vem? E no próximo trimestre? E a taxa de juros que vai subir? Porque Galípolo já falou que vai obedecer, vai botar a inflação dentro da meta. A prévia da inflação veio alta. Então, é um cenário assim, de próximos 2 anos que a gente vai ficar bem atento na macroeconomia, né, nas contas públicas, para ver como vai se desenhar. E mesmo o governo aprovando, eu acho que tem muitas chances de a gente deles não conseguirem atender ao que eles prometeram, que é de controlar a dívida pública pelo menos ali até o fim do mandato. Mas o fato de que o PIB cresce, como é que a gente que é leigo lê isso, né? Porque é uma coisa que o leigo fica assim, tá? Tem político que fala, não, mas a economia tá bombando. Aí
vê o resultado do PIB, fala, não, ó, cresceu acima da expectativa e tal. Só que aí chega ali na hora de comprar o presentinho de Natal, como diz você, e sua para fechar as contas Não, e e tal. o crediário tá subindo bastante. Então, como é que a gente encaixa esse resultado na nossa vida? Assim, tem alguma coisa que está indo bem, então, ou não? Ou tá tudo ruim? Vocês lembram, assim, eu não quero fazer a comparação porque não tá nesse nível, assim, mas vocês lembram do governo Dilma? Antes da crise, tava indo tudo bem, né? Assim, pelo menos aparentemente para o leigo tava indo tudo bem. Tava com um emprego alto, o desemprego tava baixo, o PIB tava crescendo, tudo. Quando isso geralmente acontece, é quando a gente tá o que a gente chama de pleno emprego, ou seja, a economia ela tá funcionando no limite da capacidade estrutural dela, que é, todas, vamos supor, né? Se tivesse um trabalhador para cada máquina, tá todo mundo, cada trabalhador tá na sua máquina designada. Isso significa que qualquer crescimento precisa vir de ganho de produtividade. E a gente tem conversado que ganho de produtividade depende de educação, de melhoria institucional, de reformas, precisa dessas coisas grandes. Então, a macroeconomia arrumada, ou seja, a dívida pública controlada, ela não vai gerar crescimento por si só, mas ela garante que a gente não tem esses voos de galinha, que é tipo, a gente força a economia, a gente aperta no acelerador até o limite da economia, e aí, de repente, a gente percebe, eita, tem muita coisa ineficiente, tem muito trabalhador mal alocado, tem muita máquina mal ligada aqui, então a gente precisa frear, porque gera inflação, pressiona a inflação, que pressiona a taxa de juros, que freia a economia de volta. Fora a dinâmica da própria dívida pública. Então, quando existe essa expectativa de que o governo não consegue pagar a conta pública, ou que pelo menos não consegue controlar a trajetória da dívida, as pessoas, o empresário, em vez de dizer, não, a economia tá bem, vou comprar mais máquina e contratar mais gente, ele faz, vou segurar a onda, vou segurar meu dinheiro aqui, porque vai tá vindo coisa ruim por aí. Entende? Então, pro leigo, eu sei que é difícil, são várias etapas que eu tô tentando explicar aqui, mas a economia tá indo bem. Agora, mas qual a expectativa desse empresário pro ano que vem? Para esse investidor? Ele tá seguro que ele comprar mais máquina, mais trabalhador no Brasil vai dar certo? Ou ele acha que o governo pode ser que não pague direito a dívida, ou comece a rolar e aí a taxa de juros, e aí é melhor ele pegar esse dinheiro e botar no título do tesouro, se os juros vai subir. Então, como eu disse, uma notícia boa no curto prazo, ela é boa hoje, mas tem que pensar como é que os investidores e quem está gerando emprego está olhando para o futuro, ou até para o curto prazo, né? Porque 2 anos não é nada para um ciclo de investimento para o empresário ou qualquer pessoa que estiver gerando emprego no Brasil. É difícil.